Olá, amigos dos Chamados a Despertar, muita paz e muita luz a todos vocês. Chegando com aquele joinha para emanar energias positivas. E aí, queridos amigos, tudo bem com todos vocês? Quero fazer você muito bem-vindo ao canal que te ajuda a questionar esta realidade. Aonde quer que você se encontre, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, em todo o território brasileiro, seja muito bem-vindo ao Chamados a Despertar. Os nossos amigos em Portugal, aquela força, nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu, muito obrigado. Austrália, Japão, China, aos nossos amigos que se encontram, um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. México, Estados Unidos, Canadá, Argentina e aonde quer que você se encontre, os nossos amigos na Angola também, Chamados a Despertar, ele é assistido na Angola, muito obrigado. E aonde quer que você se encontre, em qualquer lugar do mundo, minha eterna gratidão, a atenção que vocês doam a esse canal. Bom, pessoal, quero agradecer também as pessoas que nos mandam ajudas, contribuições. Muito obrigado, gratidão do coração. E vamos para mais um vídeo de Orion. Pessoal, eu tenho visto algumas pessoas mandando alguns e-mails, algumas perguntas. E eu vejo algumas pessoas me perguntando muito sobre a questão de dragões, draconianos, reptilianos. Eu já fiz vários vídeos no Chamados a Despertar, em alguns momentos naquela época, falando de forma mais superficial, mas até de uma certa forma mais clara, e tenho trabalhado para cada vez mais, sentindo confiança de poder falar para vocês, sem perturbá-los, sem deixá-los contrariados, sair aí soltando as informações que eu aprendi com as minhas experiências ao longo da minha vida. Quem acompanha o Chamados a Despertar desde o início, ou as pessoas que já viram aí todos os vídeos, pessoas que já viram uma boa parte dos vídeos, conhecem muito bem a minha história e por que eu trabalho no Chamados a Despertar com essa ideologia. No começo as informações eram mais papinha, básica. E depois daí as coisas foram se tornando mais no nível mais avançado, no nível mais complexo, mais informações. É um trabalho de autorreflexão. Chamados a Despertar não é nada mais do que um trabalho de autorreflexão para os nossos amigos, que buscam respostas e não encontram para os seus dilemas, para as suas perguntas, para os seus questionamentos internos. Então, o trabalho Chamados a Despertar é um trabalho consciencial, e o primeiro canal que eu mudei a bandeira, muitos falam, são canais de ufologia espiritualista. Não, o Chamados a Despertar é um canal de despertar de consciência cósmica. E creio eu que antes do Chamados a Despertar, nenhum outro canal se havia se denominado como eu posso dizer, com este título, né? De despertar de consciência cósmica. Porque todos vocês são cósmicos, todos vocês são filhos do universo, filhos do cosmos, são pessoas muito especiais, vêm de civilizações extremamente avançadas, que a Terra e sua medíocre humanidade tridimensional é digna de pena em relação à comparação de onde vocês vêm, e os dominadores temem muito, muito quem vocês são e de onde vocês vêm, e por isso o trabalho todo de dominação e não permitir vocês se lembrarem quem vocês realmente são. Mas eu quero fazer esse vídeo com toda a humildade, com o pouco que eu sei através das minhas experiências, né? A pessoa não é obrigada a acreditar. Isso tem que ressoar, vibrar, e tem que falar dentro dela, porque o Chamados a Despertar ele é para as pessoas que vão senti-lo e que vão ali achar respostas para suas perguntas. Então, são as minhas experiências particulares, os meus aprendizados, que eu tenho
o prazer e a honra de compartilhar com vocês e no que puder ajudar a vocês, dentro das buscas de vocês, das buscas de respostas de vocês, serei imensamente grato em servi-los, tá bom? Eu vou fazer agora uma parte de slides e voltar debatendo. Quero entrar em alguns detalhes com vocês. Não vou estar me mostrando na tela, porque vai ser uma apresentação de slides, vocês vão ouvir a minha voz. Mas eu peço a você que você preste muita atenção, né? Desligue aquele motorzinho, né, de crítica, de autocrítica, de autoanálise. Por enquanto, desligue ele, né? Vai lá no botãozinho desligar ou turn off, né? Turn it off e desliga ali. E o que acontece? Assista todo o vídeo. Depois que terminar o vídeo, aí você vai lá e aperta o botãozinho ligar, né? Turn on. E você vai ali, no caso, fazer aquilo que eu sempre digo para vocês. Pare, pense, reflite e analise. E ache respostas para o que você está buscando. Se assim ressoar dentro de vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos ao que interessa e depois eu volto para a gente fechar o vídeo, tá certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, estamos aí. Orion, dragões, draconianos e reptilianos. Então fiz essa apresentação humilde para vocês, para poder falar de uma maneira aí mais simples, mais popular o possível, para que os nossos queridos amigos venham a compreender, né? Eu sei que muitos que vão ver já são até mais peritos, já estão cansados de saber, mas muitos dos nossos amigos, eles ainda têm algumas dúvidas. Então vamos lá. Eu vou começar com o que é os dragões, por que é tão se falado em dragões, né? Você vê relatos aí, em todo o mundo se fala de dragões. Lá na Ásia, na China, temos ali para aquela região ali da China, da Tailândia, uma região onde tem muito culto do dragão, né? O dragão chinês, porque cada cultura, cada povo, eles descreveram os seres conforme ali, né, um entendimento, eles fizeram uma interpretação para descrever os seres. Então nós temos lá na China, né, o dragão chinês, que é aquele mais comprido. Nós temos aí no Oriente Médio, na Idade Média, na Europa, aqueles dragões imponentes, né, musculosos, grandões. E temos variedades diferentes de dragões. E dragões são seres aí que se é falado no mundo inteiro. Então nós temos aí esses exemplos, né, desses dragões imponentes que a gente geralmente vê muito nos filmes, contando a história da Europa medieval. Tem os cavaleiros lutando com os dragões, né, criaturas imensas. Essa imagem até retrata aí, né, a real situação do planeta. De uma forma simbólica, o planeta Terra está sob a guarda e o domínio de um dragão vermelho. Então, essa imagem aí é uma imagem que simbolicamente descreve a real situação do nosso planeta. E o dragão, ele é relatado em várias culturas antigas. Temos livros religiosos que também têm passagens que relatam sobre o dragão, e em muitos casos colocando o dragão, né, como o diabo, o demônio, o Satanás. E nós temos aí o dragão vermelho, que tanto se fala, né, o imponente dragão vermelho. E aqui no Chamados a Despertar é falado muito sobre esse dragão fugitivo da constelação de Orion, que aportou no planeta Terra, assim como nós o chamamos e o conhecemos pelo nome de Terra, e aqui fez morada e domínio sobre todos que estavam aqui. Então, em mais uma figura para retratar o dragão vermelho. E nós temos aí
Nós temos muitas sociedades secretas, temos muitos grupos ocultos que idolatram, que reverenciam, que cultuam dentro do que muitos chamam de ocultismo o dragão, a sociedade do dragão vermelho. Temos aí até uma simbologia onde atrás você consegue perceber uma estrela com a sua ponta apontando para o espaço, para o céu. Nós temos o dragão vermelho e na frente ele segurando ali como que um símbolo, apontando aonde ele se encontra, né? Atrás representa eles vieram dos céus, do espaço de cima, e aqui aonde ele se encontra essa estrela que você pode perceber em muitos templos religiosos, em muita simbologia de cultos espiritualistas, também cultos religiosos das mais variadas vertentes, esse símbolo que é um símbolo sagrado para este planeta e para essa dimensão, que faz referência aonde está o ser dominante ou o deus do planeta, digamos assim, que se encontra no intramundo, dentro da Terra. Então, continuando, temos aí as mais variadas, né? Se você digitar na internet aí, dragões, dragons, fantasy wallpapers, você vai ver uma variedade de artes, pessoas que fazem desenhos muito bonitos, das mais variadas cores, sobre os dragões. Então o dragão se tornou algo assim que muitas pessoas colocam em si, né, o que eu posso dizer, colocam neles o seu ponto de vista. Temos aí o dragão de 3 cabeças e pasmem, o dragão de 3 cabeças, porque eu digo para vocês que o Deus, né, o Deus deste mundo, o Deus das religiões, de todas as religiões, o Deus de todas as práticas espíritas, espiritualistas, é o grande dragão vermelho. E o dragão, quando vocês verem a simbologia do dragão de 3 cabeças, representa Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade, o dragão de 3 cabeças, é essa simbologia. Porque que eu posso dizer, essa Santíssima Trindade é mais algo implantado pelos dragões espaciais. Mas vamos continuar. Então você tem, ao longo das histórias, você tem aí, né, embora as histórias já foram muito manipuladas para controlar gerações futuras, temos referências sobre o dragão de 3 cabeças nas culturas antigas, na Europa, e vocês percebam aí que esse dragão de 3 cabeças representa no conceito, na imagem religiosa, a Santíssima Trindade, que eu digo para vocês que o Deus dominador deste mundo é o grande dragão vermelho, que é Deus e demônio ao mesmo tempo. Deus e diabo. E esse dragão de 3 cabeças representa a Trindade. Os dragões podem se morcear, né? Podem mudar de forma, perdão pela falta do vocabulário apropriado, né? Mas eles podem se tornar a forma de homem. Então eles podem andar entre as pessoas como um homem, sem as pessoas perceberem que ali é um ser que de humano não tem nada. Então vamos aos draconianos. Eu dei uma passagem mais assim, básica, né? Falando um pouquinho sobre dragões. E agora eu vou falar sobre os draconianos. Marcelo, pelo que você entende, pelo que você aprendeu até hoje, seja sincero com todos. Esses dragões, como são ensinados, esses dragões imponentes, gigantes, esses dragões existem desta forma? Olha, podem até existir, mas eu não tenho conhecimento e não se encontra neste planeta. Quando eu utilizo o termo dragão, porque é um termo utilizado por culturas, sociedades antigas, é um nome que poderíamos chamar de uma forma simbólica, porque na realidade esse dragão gigantesco que é relatado
nas aparições, nos avistamentos da Idade Média, que vinham, matavam pessoas, devoravam pessoas vivas, roubavam seus gados, e temos relatos e testemunhos testemunhos antigos que vêm de civilizações antigas relatando esses seres serem muito grandes. Então eles desenhavam ali, porque quando o dragão aparecia, meus amigos, não era assim não, ele não vinha, ele não sentava, ficava olhando não. Um ataque de um ser desse é algo como se fosse uma passagem aí de um avião, de um supersônico. Então era um ataque que as pessoas não viam de onde vinha esse ataque. Então era aquele negócio, você olhava para a esquerda, quando você olhava para a esquerda, pois você ouvia o ruído, ele já se encontrava na direita. Então as pessoas viam por relances, elas viam eles por algumas vezes longe, distantes, aqueles seres voando. Então poucas pessoas puderam, acredito eu, estar na frente de um dragão e ter sobrevivido para narrar, fazer uma descrição, igual se faz uma descrição aí de, né, um retrato falado. Então, muito que eles colocavam ali, pelo estrago que eles causavam, pela destruição que eles cometiam ali, pela forma que era uma coisa tão assim aterrorizante e acima da compreensão de todos eles. Então eles faziam aquele ser, né, que já em si é muito grande, então eles davam ali uma aumentada também, porque eles faziam mais ou menos com o que eles percebiam e viam. Era traumatizante. Mas esses dragões não existem. Quem na realidade fazia tudo isso são o que nós chamamos de draconianos. Os draconianos faziam isso. Então nós temos aí, olha só, né, quem são os verdadeiros responsáveis pelas quais atacavam os povos antigos. Até no canto direito, se você for observar, tem um draconiano aí atacando aí o que parece ser uma carruagem, né, ali, e esse aí era um ataque antigo. E com certeza quem sofreu esse tipo de ataque, nem os cavalos sobreviviam para contar, se fosse possível, se eles pudessem falar. Então, na realidade, são os Draco, né, que nós chamamos de reptilianos, são os Draco-reptilianos, os Dracos. Porque, para vocês perceberem, são esses seres que fugiram de Órion, né, vieram de Órion para o planeta Terra, e esses seres são o que podemos chamar, dentro da nossa visão, exóticos. São seres muito bonitos, muito belos, né? Para certas pessoas são aterrorizantes, assustadores, mas nós temos aí no canto esquerdo superior um ser que está com a mão aí no seu peito assim apoiada, uma draconiana fêmea, uma draconiana na parte central aí com armaduras. Eles usavam armaduras para guerras, os dracos usam armaduras para guerras, um draconiano ali atacando no canto direito ali, né, uma carruagem. Abaixo no canto esquerdo temos aí até uma cena do filme, e de uma certa forma esse filme Destino de Júpiter foram muito humildes em retratando os Draco-reptilianos, porque na realidade são muito maiores do que foi apresentado no filme, são mais fortes e imponentes. No meio temos aí, né, uma arte de alguém aí, um Draco-reptiliano, o que parece ser uma marionete com pessoas ali, como se ele estivesse numa outra realidade, né, com uma maquete ali, manipulando uma realidade paralela na qual essa cidade seria uma dimensão tipo a nossa. E ali ele com o seu cálice manipulando, e na parte direita um outro Draco. Então vocês vão reparar que eles têm uma aparência no que nós aqui chamamos um pouco de dinossauros. Meus amigos, esses seres são muito altos. Por isso que aqueles povos antigos retratavam eles dentro do pouco que eles conseguiam ver, porque é
tão rápido um ataque de um ser desse, mas tão rápido que não tem sobreviventes para contar, e se alguém percebeu ou pôde ver de longe, o que acontece não tem detalhes para poder, de uma certa forma, caracterizá-los de forma precisa. Então, muitas vezes, eles vinham, atacavam e, né, as pessoas, muitos nem acreditavam. Virou tipo um mito, uma lenda, né? As pessoas falam, será que existiram os dragões? Será que eles foram reais? Porque eles não dão sopa, não. O ataque é fulminante, é como um relâmpago. Ele vem e passa e já causa estrago. E uma coisa que eu já falei nos chamados a despertar, o poder mental desses seres são tão poderosos que eles não precisariam atacar nada. Simplesmente no alto de uma colina, eles mirando, olhando para uma cidade próxima e concentrando o poder mental deles, eles poderiam matar todos, adentrando o cérebro das pessoas e causando AVC nelas. Mas aí é muito fácil, né? Então eles tinham sua diversão, tinha ali... Seria mais ou menos aquele filme do Predador, né? Quem de vocês não assistiram Predador? Fabiana é fascinada pelo Predador, né, Fabiana? Adoro. E o Predador é o seguinte, né? O Predador, ele gosta de caçar. Então nem mulher para ele serve. Tem que ser homem, por ser porte físico mais forte, mais ágil. E ali nos primeiros Predador, acho que mulher também vai pro... Ele manda né? Vai o que vier. Então ele quer caçar humanos, ele tem o prazer da caça, de derrotar um outro ser. Então, assim, embora eles tenham essa vantagem e pudessem fazer isso, para eles era uma diversão, né? Sair um pouco do tédio do planeta e fazer essas coisas com as pessoas. Então temos aí um Draco, né? Reptiliano, um Draco aí. E, pessoal, esses seres... Tem seres desses que chegam até aqui, o que eu entendi, até 9 metros de altura. Para vocês verem, o meu eu superior, o Draconiano Akar, ele tem 4 metros, aproximadamente 4,5 metros de altura. Tem Dracos de 9 metros de altura. Então, vinham aqueles ataques, né, pulverizantes. Então eles retratavam um humano, um ser que, né, a forma que eles viam, eles ali adaptavam na mente e faziam aqueles seres, né, aqueles dragões muito dinossauros, né, parecido com dinossauros. E na realidade esses são os verdadeiros dragões relatados na antiguidade do planeta Terra. Então eles saíam para se divertir. Então tínhamos Dracos de 4 metros, 5 metros, 6 metros de altura, 7 metros, 8 metros, e eu já tive conhecimento de Dracos de 9 metros de altura. E esse Draco, quando eu falo dragão, é uma forma como as pessoas e como se é utilizado. Então, quando falar dragão, é Draco, draconiano. Então, esse grande dragão vermelho, esse draconiano vermelho, que veio de Orion fugindo com um número gigantesco, expressivos, de draconianos e reptilianos, e aportaram no planeta Terra. Esse dragão, ele tem aproximadamente de 9 a 10 metros de altura, mais imponente, mais forte do que qualquer outro Draco que se encontre neste planeta. Então os Dracos, eles, de uma certa forma, o respeitam. Mesmo porque ele tem mais conhecimento, porque ele vem de um planeta cristal, tá? Ele vem de um planeta cristal, por isso ele, de uma certa forma, tem uma vantagem acima dos outros Dracos, de mundos rochosos, planetas rochosos na constelação de Orion. E esse, que fala o dragão vermelho, o draconiano vermelho, ele tem mais conhecimento devido ao planeta cristal que ele habitava. Então, ele, de uma certa forma, ele é especial em relação aos outros que o seguem. Mas muitos que o seguiram são seres, né, draconianos, que
de uma certa forma, que se rebelaram lá em Orion. Seria mais ou menos assim. Muitos se simpatizavam com ele, por esse ser pertencer a um planeta cristal, ser um ser de imponência, um ser de muito conhecimento do cosmos e do universo, conhecimentos que muitos outros planetas com draconianos em planetas rochosos não tinham, somente draconianos de planetas cristais. Então, ele, de uma certa forma, ele era muito, digamos que ele seria muito, os outros draconianos tinham muita simpatia por eles. E aquele negócio, ele com a sua frequência, né, a sua frequência atraiu muitos, que houve uma grande rebelião em Orion. Na realidade, muitos de vários planetas rochosos vieram com ele. Ele foi o líder de uma grande rebelião, aonde ele, sendo de um planeta cristal, trouxe tantos outros draconianos importantes e reptilianos também importantes de muitos planetas naquela região de Orion. Então ele veio de um planeta cristal e os outros de planetas rochosos. Então por isso, para os que estão aqui, ele seria uma espécie, um elder, né? Um ancião, um ser antigo com conhecimentos acima dos que estão aqui. Eu estou falando do draconiano, do dragão vermelho, o aprisionador do planeta Terra. Então temos aí figuras de dracos, né? Os dracos, eles possuem dois chifres, alguns chifres e espinhos espalhados por várias partes do corpo, e muitos, né, o diabo, o demônio, o capeta, ele é chifrudo, né? O chifre é a referência aos dracos, que eles possuem chifres para trás. Então os draconianos possuem chifres, e muito pelo que eles fizeram, eles foram considerados o diabo, o demônio. Eles se puseram nessa situação para causar mais medo na humanidade, porque o que eles não querem é que, igual vocês, saibam que eles são fortes, poderosos, mas que eles são seres espaciais, né? Não aquela coisa toda, aquele medo todo que as pessoas, quando se fala em diabo, satanás, o povo treme. Então vocês percebem que é um ser espacial, do cosmos, né? Um alienígena de origem réptil. Então, vocês vão ver associado. Quando o pessoal faz a mãozinha chifrada do rock and roll, né? Ele faz aquela mãozinha com, né, chifrada, geralmente, que muitos falam que eles sempre estão tentando dobrar e manobrar as pessoas. É o símbolo do amor, eu te amo. Vai nessa. Esse símbolo do chifre, dos dois chifres com a mão chifrada, é em homenagem, em referência aos draconianos. Temos dracos aí, né? Então temos, essas figuras são artes desenhadas por pessoas que creio que possam ter contato ou já tiveram contato com draconianos, ou se não fisicamente, né, ou no astral, tiveram contatos com eles no astral de forma consciente ou inconsciente quando voltaram ali o que chamamos de criatividade, né, de lembranças que estavam guardadas dentro deles. Ali vieram flashes de visão, flashes de memória, e muitos deduzem com criatividade e vão para frente ali de um papel e vão desenhar no computador, acreditando ser criatividade quando não passa de recuperação de memória astral. Mas muitos chegam a ter contatos com eles no astral, sonhos, e retratam como eles os veem. Então temos aí seres imponentes, muito fortes, muito altos, né, que em muitos casos usam armaduras porque adoram um combate, adoram atacar, adoram guerra. Muitos gostam disso. Os draconianos é uma raça combatente e guerreira. Então muitos aí adoram dominar mundos, e muitos
estão nos seus mundos e aquele negócio. Se você não mexer com o meu mundo, a gente fica quieto. Mas se você mexer com o nosso planeta, a nossa civilização, vamos partir para a guerra contra vocês. Então temos aí, né, as mais variadas formas de Dracos reptilianos, né? Temos aí uma figura de um Draco vermelho. Esse é o meu eu superior. Eu havia desenhado o meu eu superior de um papel e pedi a um amigo que pudesse, um amigo desenhista, que pudesse colocar de uma forma mais digital. E esse é o eu superior na qual pertenço, o Draconianakar. Então essa é a forma pela qual me apresentaram e eu vi do meu eu superior. Essa é uma draconiana. Pessoal, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que mas os draconianos, os reptilianos, como é que eles concebem, né, os seus, eles botam ovos como os répteis aqui, por que que a serpente, as cobras botam ovos, lagartos também, não é, Fabiano? Então, pessoal, olha, isso você não pode nem comentar uma coisa dessa em relação aos dracos e reptilianos alienígenas, né? Porque, na realidade, a forma como a mulher humana terráquea tridimensional concebe, como ela engravida, como ela concebe os seus filhos, é uma cópia, tá? Uma cópia ajustada, adaptada de como os criadores da raça humana, que quem criou a raça humana foram os Anunnakis reptilianos. Os Anunnakis reptilianos, criados pelos reptilianos. Já falei que os reptilianos foram criados pelos draconianos para serem seus serviçais. E os reptilianos tiveram autonomia de criar, fazendo hibridização, criando outros seres, e os Anunnakis reptilianos que vieram aqui e criaram essa raça neste planeta, tá bom, pessoal? Esses são reptilianos também, considerados reptilianos. Já falei muito nos chamados a despertar. Então, da forma que eles criaram como os reptilianos, os draconianos criaram os reptilianos conforme a sua forma de gerar os seus descendentes, e os reptilianos assim o fazem com aqueles que eles criam, hibridizam, cruzam, fazem cruzamentos genéticos. Então, da forma com que o homem e a mulher aqui têm a relação sexual pela, a interação de suas partes íntimas sexuais, e ali é concebido, a mulher ela tem a gestação. Isso é uma cópia, o ser humano ele é uma cópia adaptada, ajustável desses seres. Então, na realidade, esses seres já fazem isso desde os primórdios, quando foram criados pela fonte criadora. Embora se tenha também conhecimento de manipulação genética, mas os dracos, os reptilianos, preferem muito ainda o ato sexual, pois eles admiram muito essa prática. Então, é concebido desta forma. Muitos outros alienígenas não têm contatos assim, muitos não têm nem órgãos sexuais, é criado através do que chamamos e conhecemos por laboratórios, por cruzamentos de hibridização e das mais variadas formas, mas a linha réptil adora o que podemos dizer se acasalar. Macho e fêmea se acasalarem para a reprodução da espécie. Então, para vocês começarem a entender que nós, humanos, somos uma cópia muito ruim e adaptada deles para que nós venhamos a agir parecido com eles. Então temos essa imagem aí até de um programa de televisão aí que aborda sobre isso. E para ser sincero, esse Draco aí tá até baixinho, viu? Ele tá baixinho, eles são mais altos do que isso. Pegando essa pessoa aí, vamos supor, um americano de 1,80 m, 90 m, esse ser aí é um anão. É um Draco anão, são muito maiores. Não tem nem comparação. Temos aí também histórias como, deixa eu ver se eu consigo pronunciar de forma digna,
Quetzalcoatl, sei lá, Quetzalcoatl, né? A serpente emplumada. Então vocês vão aí buscar e ver relatos a serpente emplumada porque tinha asas e voava. Olha, e draconianos possuem certa penugem, tá? Dragões possuem certas penugens. Então o pessoal pensa que é pura 100% escama, não é. Então temos aí relatos dos deuses, né, dos povos que habitaram aqui na América, como os maias, incas e astecas, que alguns de seus deuses eram deuses na qual eles chamavam de serpentes aladas, né, de povos que seriam um povo da serpente que tinha condição que podia voar. Meus amigos, esta imagem em si é uma imagem de um draconiano também. Por quê? Porque esse tem um focinho, né? Vamos chamar de focinho ali, menor, mas eu já vi seres draconianos, mundos inteiros de seres draconianos, como este da foto, com asas e tudo, tá? Muito fortes, muito imponentes. Então essa imagem foi criada como um esboço pelo artista para a criação do filme do Homem-Aranha, quando ele lutou com o Homem-Lagarto. Então isso era um esboço que o artista apresentou para o estúdio, né, de como seria ali o Homem-Lagarto. Mas, como eu digo para vocês, essas pessoas, elas têm uma consciência ali, ou, digamos, falando de cinema, podemos dizer aí que, né, é tudo muito controlado, é tudo muito ali manipulado. Então existe uma raça de draconianos. Imagina esse ser aí com asas, tá? Dessa mesma forma, como também tem alguns parecidos com esse, que são lagartos, que são o quê? Lagartos reptilianos. Então, como eu havia mostrado para vocês aí, né, os draconianos que podem andar no meio da população, controlando a sua onda psíquica para que ninguém sinta nada. Então eles podem aí né, a gente fala shapeshift, que é a mudança de forma, se transformando em humanos. E temos aí um desenho, uma arte medieval, né, de uma mulher de um aspecto sombrio, dark, com um dragão ali em seu entorno, mas digamos assim, vamos colocar mais real, vamos tirar essa cabeça desse dragão e associar as asas a ela, e colocando como uma draconiana na metamorfose, no shapeshift. Porque eles andavam entre as pessoas, porque na realidade os reis, os reinados eram reptilianos e os dracos estavam ali constantemente fazendo as suas aparições e espetáculos naquelas terras antigas. Então ali o rei sabia exatamente quem eram os dragões. Olha só a sacanagem. Tinha os povo pobre, né, as pessoas. Então vinham os dragões, que eles chamavam de dragões, e atacavam eles. O rei em si, né, demonstrava a eles que queria tomar providências para protegê-los. Mas na realidade, os reis sabiam exatamente quem eles eram e sabiam por que estava acontecendo. Então o povo nunca sabia de nada. O povo era marionete dos reis, que sempre foram reptilianos, né, híbridos reptilianos, e servos dos dracos, né, os draconianos, conhecidos como dragões. Então aí você percebe, tá vendo, Fabiana? Que o povo era palhaço, né? O povo era palhaço. O rei sabia, porque aqueles dragões, na qual eles chamavam, que atacavam as fazendas, o povo era o seu senhorio, os seus senhores. E o povo nem sonhava isso. Agora vamos falar aí de reptilianos. Reptilianos, como eu já falei em outros vídeos, foram criações draconianas. São, digamos, filhos, né? Criações dos draconianos, e os draconianos criaram eles para serem serviçais, para ajudá-los, deram muitas autonomias e responsabilidades para os reptilianos. Então os reptilianos
geralmente são muito fortes e altos. Então, eles nunca são mais altos que os dracos. Eles são menores que os dracos, mas são muito altos em relação aos seres humanos e fortes. Ou seja, um ser humano não tem a mínima chance contra um reptiliano. Então temos aí exemplos, né, de reptilianos. Então temos aí, para vocês podem observar, reptilianos não são um padrão, assim como também os dracos não são um padrão. Então existe uma variedade, uma diversidade no universo gigantesca desses seres que são todos, digamos assim, embora até os reptilianos criados pelos draconianos, são descendentes dos primordiais, aqueles que foram retirados do sexto universo e colocados no sexto universo, são descendentes dos primordiais répteis. Então, esses aí são alguns exemplos para que vocês entendam que reptilianos, embora eles tenham um aspecto ali de lagartos, mas eles, cada um com a sua particularidade, cada um com sua peculiaridade. E eu quero falar mais uma coisa mais no final para vocês. Um exemplo aí de um reptiliano, outros exemplos de reptilianos, alguns com uma feição mais do que nós podemos chamar de humanoide, como o humano da Terra, outros com um focinho maior como um dinossauro, né? Então vocês percebam aí que existem muitas variedades diferentes em aspectos. Olha só esse reptiliano. Olha o tanto que ele é imponente e é bonito, né? Eu, particularmente, acho muito bonito os reptilianos. Então, vocês percebam um reptiliano, outros reptilianos, um reptiliano também, que tem uma feição mais... Embora tenha uma feição mais humanoide, né? Embora foram criados por pessoas que, Marcelo, mas são pessoas que desenharam, utilizaram a imaginação, pensaram ali, igual eu falei para vocês. Não existe, digamos, entre aspas, criatividade aqui, não. Não existe criatividade. Tudo são recuperações de memórias. Uma reptiliana, uma exemplar reptiliana. Reptilianos gostam muito de se produzirem, gostam de usar brincos, gostam muito de se, de uma certa forma, produzirem, de se enfeitarem. Reptilianos são assim. Temos aí reptilianos de outras esferas. Então, o que eu quero que vocês entendam, eu vou passando para vocês, que existem reptilianos, draconianos, no cosmos, no universo, das mais variadas formas. Nossa, que lindo. Planetas, civilizações. Existem planetas reptilianos pacíficos, que não querem guerra, não querem prejudicar, querem apenas viverem em paz em seus planetas. Existem planetas e mundos Draco que querem viver em paz. Querem viver em paz. Querem viver ali, no seu cantinho, sem serem incomodados, desenvolvendo suas tecnologias, aprimorando seus conhecimentos. Assim como existem nações, planetas de draconianos e reptilianos que estão indo em combate agora, neste momento, combater outros mundos, outros planetas, e os dracos e reptilianos combatem mais dracos e reptilianos. Então, por quê? Porque ali é uma questão de ego, de orgulho, dentro do que muitos chamam do Império Draco-Reptiliano, né? Uma civilização draconiana que vence a outra, ela é digna de louvores dentro do que eles prendem no que podemos chamar do conceito do Império Draco-Reptiliano. Então, geralmente, as guerras, os combates violentíssimos que existem são entre eles mesmos, mais entre eles, mais entre dracos contra dracos, mundos dracos contra mundos dracos contra mundos reptilianos. Então eles combatem mais entre si, embora combatam outras civilizações também,
mas para eles, por uma questão de status e orgulho dentro do império e do conceito reptiliano, eles combatendo entre si e vencendo uns aos outros, é uma questão de status entre o que podemos chamar do mundo draco-reptiliano. Então eles são detentores de tecnologias, conhecimentos muito antigos. Vocês têm que entender, embora eu já vi pessoas falando, isso eu posso afirmar, e isso, algumas coisas eu deixo com que você pare, reflita e analise. Eu posso afirmar para vocês, agora, que os primordiais dracos reptilianos que vieram do sexto universo, com pequenas outras civilizações, pequenos outros números de civilizações que vieram junto com eles. E uma vez eu perguntei para os meus mentores por que eles foram banidos. Foi alguma guerra? Foi alguma uma atitude que podemos dizer aberradora? Eles disseram para mim que eles foram banidos juntos com outras pequenas civilizações que vieram com eles, mas em um número menor, que foram convidados a se retirar do sexto universo. E eu vou fazer um vídeo sobre o sexto universo, falar de alguns seres que se encontram no sexto universo, mas foram por questões no que nós poderíamos dizer assim, eles queriam alguns direitos que não era possível que esses direitos fossem dados ou realizados no sexto universo. Então, a frequência e a energia do sexto universo não permitiria isso. Então, de uma certa forma, de uma certa insistência, eles, de uma certa forma, fizeram com que seres maiores do sexto universo, como aquele que conhecemos de Cristo Cósmico, que não é barbudo, ele não é um homem, ele não tem cabelos compridos, o Cristo Cósmico não é um ser humano como o terráqueo tridimensional, ele não é o Jesus bíblico, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o Jesus bíblico. Porque o Jesus bíblico, na realidade, é uma invenção. Embora o Cristo Cósmico esteve aqui. Mas tem vídeos no Chamado a Despertar falando mais a respeito disso. Então eles foram banidos. Criou-se então um universo para que eles viessem habitar e vieram, né? Tudo que você olha no universo hoje, muitos falam pleiadianos, arcturianos, andromedanos, lirianos, os felinos que aqui se encontram, todo mundo que está aqui no sétimo universo, todas as civilizações pelas quais vocês veem aí, inúmeras matérias e informações das mais variadas civilizações, em todos os graus de dimensões, todos foram banidos do sexto universo. Essas civilizações, os aviários, os Greys, né? Quando eu falo Greys, são bilhões de, o que eu posso dizer, de espécies, né? Que tem essa aparência. Então, todo esse pessoal que você ouve falar dentro da ufologia espiritualista, todo mundo é banido. E eu posso afirmar para vocês que 70% do que foi banido é da origem réptil. E os outros 30% vocês aglomeram todos os outros. Então todos esses são pequenas porções, são números que representam civilizações que vieram para cá. Então a raça que mais predomina neste universo, e que se você pudesse viajar em todo o universo, de uma forma assim onde pudesse visitar 90% de todas as civilizações do universo, você constataria que nessa imensidão infinita, assim como nós podemos compreender, a maioria seriam de seres de aspecto répteis.
como os draconianos, os reptilianos, alguns mundos muito pacíficos, alguns mundos em pleno desenvolvimento e alguns mundos em pleno domínio e atacando uns aos outros. Então eu já vi pessoas falando que os aviários, o povo ave criou os reptilianos, os draconianos. Pessoal, isso é pura desinformação. Pois os dracos que foram banidos do sexto universo. Este universo é 70% de draconianos e reptilianos. Então, arturianos, pleiadianos, andromedanos, liranos, sirianos, tudo que está aqui é uma pequena parte daqueles seres que foram banidos junto com a raça réptil. Quando eu digo os primordiais répteis, os dracos primordiais, são seres que habitavam no sexto universo. E muitas civilizações draconianas e reptilianas têm esses seres, os primordiais, os primeiros que chegaram aqui no universo virgem, no universo que acabara de ser criado e estava em estado bruto, digamos assim. Muitos desses primordiais são considerados pelos dracos e reptilianos no universo, em suas histórias, em seus relatos de antepassados, esses dracos primordiais do sexto universo, para os répteis aqui, são considerados com o que as pessoas aqui consideram e chamam de deuses. E eu vou falar para vocês. Eles ainda estão no sétimo universo, vivos, mas numa faixa onde poucos têm acessos a eles. E nem os seres de Orion e de qualquer outra civilização, os Elohims, têm acesso aos primordiais que vieram do sexto universo. Temos os primordiais draconianos e também primordiais de outras civilizações. Então eles, podemos dizer, eles popularizaram, criaram povos, multiplicaram seus descendentes no universo, no sétimo universo, em bilhões, trilhões, quadrilhões de anos. E a ciência mente em relação à idade do universo. Então, para vocês abrirem suas mentes, hoje existem mundos reptilianos onde são parecidos com nós. Eles não querem guerras, eles apenas estão estudando, estão evoluindo, estão progredindo, estão vivendo em paz em seus mundos. Não são sanguinários, não comem criancinhas, não são carnívoros, como muitos dizem. Em muitas galáxias, em muitos lugares do universo, quantas mães, fêmeas reptilianas estão ali com suas crianças, os seus bebês, olhando para o espaço, para o universo, e contemplando, imaginando, e suas imaginações indo a mil, imaginando as criações, os seres que habitam no universo. Então nem todo reptiliano é esse monstro que os senhores, dracos reptilianos de Orion, se fizeram passar, se mostrar aqui. Para que as pessoas nunca venham a amar ou gostar dos reptilianos ou draconianos. Para que todos venham temê-los. Temê-los e sentirem pavor deles. Eles fazem o trabalho da desinformação cósmica. Então, em muitos planetas, estão lá civilizações reptilianas vivendo em paz, estudando, pesquisando, buscando informações. Muitas desconhecem completamente a existência de outras. O universo é gigantesco. Bilhões, trilhões, quadrilhões, quilhões de galáxias, com infinitas sistemas solares e planetas e mundos e estrelas. Quantos reptilianos não sabem que existem
outros reptilianos? Quantos reptilianos ainda não foram para o espaço? Estão ali buscando desenvolvimento, crescimento, e quantos outros estão muito mais avançados, trabalhando para dominar, outros para ajudar? Quantos outros estão trabalhando para ajudar raças que estão buscando desenvolver e crescer? Então abra a sua mente. Abra a sua mente para o verdadeiro cosmos. Viram aí? O qual nós temos que abrir nossas mentes, temos que realmente buscar o conhecimento. Eu fico vendo pessoas, geralmente médiums, paranormais, recebendo contatos de seres que se dizem vir das mais altas e variadas dimensões, que chegam a eles trazendo informações, muitos diabolizando os reptilianos. Quantos dracos e reptilianos, principalmente reptilianos, aparecem como felinos, arturianos e tantas variadas raças do universo, ou até eles até inventam formas e nomes e se apresentam. E uma das primeiras coisas que eles falam para essas pessoas: cuidado com os reptilianos. Eles são sanguinários, eles são maus. Seria mais ou menos assim. Eu chego, né, na Europa, chego em Portugal. Portugal não colonizou o Brasil, e não colonizou mesmo, a verdade é essa. Mas, né, não colonizou e nem descobriu. A história é totalmente diferente. Mas eu chego lá em Portugal, que nunca ouviu falar no Brasil, nunca vi um brasileiro. Aí eu chego nos portugueses, eu chego como um americano, me moldo a imagem de um americano, a imagem de um japonês, a imagem de qualquer outro ser diferente dos portugueses. Eu falo: olha, cuidado com os brasileiros. Os brasileiros são sanguinários. Eles matam, eles são terríveis, eles não valem nada. Cuidado, não dê ouvido a eles. Apenas tema eles. Eles são muito complicados. Aí eu volto pro Brasil. Bom, pessoal, me volta a minha forma de brasileiro. Pô, galera, é isso aí, viu? Passei um medão neles. Eu quero ver se algum deles vai nos afrontar. Rapaz, eu passei um medo neles que tinha ninguém ali, até com as perninhas assim. Tava até, os cambitinhos estavam até tremendo. O que você falou? Aí eu falei, né, bicho? Falei que nós como criança. Eu falei que nós come, né? Nós só não come a gente, mas nós come tudo que vier pela frente. Nós mata, nós arranca a cabeça, joga, faz embaixadinha, né? Lá os bilhãozinhos com a cabeça, né? A gente faz espetinho de olho, né? Arranca os olhos, faz um espetinho. A gente faz chaveiro com a mão deles. Ih, rapaz do céu. Se bem que o brasileiro, né? Rapaz, eu aprontei um escarcel lá, rapaz do céu. Eu falei que a gente faz tudo sem imaginar que não presta. Rapaz, estava com o regalado, deixei de sal. E quanto mais eu falava, rapaz, mais eu via que eu estava tremendo assim. Quero ver brasileiro, não. Quero ver brasileiro, não. Falei, pronto. Agora a gente não é passar medo neles, no que a gente queria. Pronto, agora eles cagam. Na hora que você fala brá, no zi, eles já estão mijando nas calças. No leiro, cagaram. É isso que esses draconianos, reptilianos, né, fazem com a humanidade. Se apresentam como seres que se dizem vir de Arturo. Eu sou um arturiano. Eu sou um ser militar do cosmos. Sou humano, eu sou lindo. Eu tenho os cabelos loiros, olhos azuis. Não, eu sou das mais... Eu sou um alienígena fluídico. Eu nem tenho corpo. Eu sou de uma dimensão elevadíssima. Mas o discurso geralmente de todos é: fiquem longe dos dracos e reptilianos. Não ousem nem ficar perto deles. Quando na realidade o que eles não pensam no que vai fazer na sua mente. Vão atrapalhar o seu despertar de consciência cósmica. Vão fazer você se tornar uma pessoa
que vai viver aqui no medo. Nossa, né, o arcturiano falou que, né, não pode dar moral para os reptilianos, são maus. Nossa, reptiliano, né? Aí você tá lá assim, lá numa reunião de contatados, né? Aí tá assim, senhores. Senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para receber. Fulano, se apresente. Ah, eu sou um contatado de um arcturiano. Olha que legal. E você? Olha, eu sou contatado de um andromedano. Muito chique. E você? Ah, eu sou contatado de um ser que ele não tem forma. Ele vem numa dimensão muito diferente, mas ele é muito legalzinho. Que legal. Aí tem aquele cara mais marrento assim, ó. E você, meu amigo, você é contatado de quem? Ah, sou contatado de reptilianos. Pô, faz assim, ó. Ai, meu pai. Nossa. Ai, arcturianos, socorro, nos ajudem, ajudem, por favor. Ajudem, Andrômeda. Você vê todo mundo tenso assim, ó. E o cara só assim, ó. O que foi? Ué, não vai começar, não? Aí o cara fala assim, você podia... Tem um documento ali na outra sala, você vai lá para pegar para nós, faz esse favor para mim, né? Você tá mais disposto, vai lá pegar o papel, a lista de chamada para todo mundo, sabe? Você vai lá, aí o ser só... Não, beleza, de boa, vou lá sim. Aí na hora que ele passa pela porta, ele pá, fecha a porta e tranca, fala, ufa, nossa senhora. Né? Fica longe de contatado reptiliano. E o que é pior, né? Fazendo isso faz as pessoas nem se aceitarem, né? Olha, aceitar a sua própria origem. O que eu já vi de pessoas, eu já vi reptilianos não se aceitarem, querem ser tudo vocês imaginarem. Até cocodiano. Mas não quer ser reptiliano. E aí perde a grande oportunidade de se autoconhecer. Entenderam a manobra daqueles que controlam aqui? Eles querem ser odiados, né? Querem ser as pessoas têm um pavor deles, para que nunca fale assim, olha, eu sei quem você é um alienígena do espaço. Eu estou nesse corpo tridimensional, mas eu não temo você. Respeito. Mas você não é tudo isso que você fala. Eles nunca querem que você tenha essa consciência cósmica. Tá bom, pessoal? Pare, pense, reflita e analise. Cuidado com as pessoas que, infelizmente, por ignorância, por serem usadas por esses tipos de seres, dracos e reptilianos muito malandros, densos que controlam isso aqui, se aparecem das mais variadas formas para sempre fazer o discurso de ódio contra os dracos e reptilianos, e a maioria do planeta Terra são de reptilianos encarnados. Dracos e reptilianos. Eu já vi muitos dracos e reptilianos amaldiçoando a própria espécie, a própria família cósmica, se achando que é de outra. Quando um dia vai acordar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Se você gostou, deixa aquele joinha. Pô, Marcelo, mas não mostra o joinha vai aparecer ainda. Mas deixa o joinha para que esse vídeo cada vez mais possa alcançar outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você goste. Né? Agora você pode vai lá no botãozinho e aperta assim, ó, ligar, ou senão, né, turn it on, ou turn on, e você vai ligar o seu senso, vai refletir, assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes, o tanto que for necessário. Pare, pense, reflita e analise, faça suas meditações, não bebam bebidas alcoólicas, não façam ingestão de carne e procurem cuidar do que vocês ouvem. Procurem ajustar a frequência dos seus espíritos, tá bom? Muito obrigado, muita paz, muita luz, um abraço meu e da Fabiana com muito amor e carinho a todos vocês. E até o próximo vídeo e tchau, tchau.